Hoje, galerinha, nós vamos jogar Garden of Bamba. Mano. Mano, eu tô com medo. O gigante estava plantando uma árvore naquele exato momento. De repente, ele ouviu um som atrás dele. O grandalhão viu um velho desgrenhado ajoelhado à sua frente. O gigante ficou confuso até que o rei tirou sua bagagem. Ok. Jerson. Tem algumas... Tem mais um, então tem mais. Pera aí, vamos procurar. Tá, tem mais aqui por aí. Cadê? Tem mais? Tem mais? Tá de graça, guarda. Se vocês quiserem a Garden of Bamba, tá de graça. Pra celular e PC. Eu já vi que tinha um... Eu vi um pouquinho lá do jogo e já tem. E tem um tal... Tem a tal Nani, eu não lembro. Que é um porco gigante. Ó, Jumbo Josh. Poxa, a pilha apareceu aqui do nada, velho. Não demorou muito para que o reino outrora cheio Mano, eu não gosto dessa ventilação. Olá. Não, como que... Ah, agora sim vai. Vai. Isso, bebê. Agora vem aqui. Agora vem. Vem. Não, ali, ó. Mano, não é à toa que Garden of Bamba 9 tiraram esse drone. Shazam! Peraí. Mano, esse drone. Vem cá. Aí, agora. É cá. Cabeçada! Ah! Lerdão. Seu lerdão. Vem cá, ó. Fica aí, tô nem aí.
Beleza, eu já nunca joguei Garten of Banban, mas já assisti. Então, mais ou menos eu sei onde que tá os... Cadê os ovos? Que tem que pegar 6 ovos. Caramba, velho. Mas eu vou falar pra vocês. É um pouco ruimzinho esse Garten of Banban aqui. É o verdadeiro, mas o problema é que a textura... Não é a textura, como pode ser. É o movimento. Se você tentar ir pra frente, de vez em quando você olha pra cima, entendeu? É meio ruinzinho, porque... Peraí. Peguei, não sei quem foi, eu acho que foi na Binato. Ó. Caramba, mano, é muito... É um pouco difícil de, sabe? Nossa, olha onde o drone tá, velho. Beleza. Já que você tá aí, ó. Vem pra cá. Vem. Bateu no que, meu filho? Eu não disse pra você. Eu disse pra você é ali do ladinho dele ali, ó. Vai, filho. Peraí, deixa eu uma ideia. Galinha é galinha, eu tô comendo essa galinha. Ui! Nostalgia. Aquela demonstração de desafio enfurecia o rei. Então o rei ordenou que seus soldados atirassem flechas do gigante. Era a primeira vez que o gigante via um rei tão ingrato. Curioso, ele saiu do local, mas o rei... Ele continuou ordenando que as árvores fossem cortadas, sem que o gigante conseguisse impedir. O rei se tornou cada vez mais imprudente. Não demorou muito para que o reino outrora cheio de vida e felicidade se transformasse em um deserto desolado e empoeirado. Para sobreviver, os aldeões não tiveram outra escolha senão abandonar suas casas. Ao se afastarem do lugar onde viveram por décadas e olharem para trás enquanto partiam, o rei Mano, percebeu seu erro. Para reparar acho que 3, 4. ele seguiu as enormes pegadas do O drone, doido. Vem cá. Não pode vir aqui, ô seu chorão do caramba. Não. Peraí, fica aí, não vem aqui. Mano, o que eu tinha que fazer aqui? Benda. Banban diz? Não sei. Eu não lembro o que tem que fazer aqui, velho. Já apertei esse botão, velho.
martelo. Então, galera, infelizmente, vou aproveitar e já vem aqui, ó. Você que paga, não sou eu. Chama ele aqui. Poxa. Não vai ser um problema. Eu chamo ele aqui. Vai lá, ó. Ó, logo lá, ó. Era a primeira vez que o redirecionando a água para os campos desdenharados. As sementes germinaram imediatamente e produziram frutos bem. O rei observou tudo isso e imediatamente tomou sua colheita, ordenando ao gigante. O gigante tateava o rio 20 quilômetros a céu, apenas para o divertimento ao sonar. O gigante era o guardião de todo o reino, mas o rei sempre menosprezava simplesmente. Achava que o gigante estava roubando a si. O gigante trouxe terra das montanhas para construir casas para os aldeões e o rei tomou o rio com ferramentas para escaldar. Quando o gigante cavou buracos para mandar água, o rei ordenou que seus soldados dassem 3 braços para cada árvore. O gigante cortava, o rei mandava cortar 3. Quando o gigante estendeu o braço para os antigos, aquela demonstração de desafio venceu. Então o rei Mano, vou ter que fazer tudo de novo. Eu sou Yokio. Press end. De repente, ele ouviu um som atrás dele, se virando. O grandalhão viu um velho desgrenhado ajoelhado à sua frente. O gigante ficou confuso até que o rei tirou sua coroa gasta. Só então o gigante reconheceu aquele homem desgrenhado como o rei arrogante e destemplado. Vai. Ah, mano, é muito ruim. T.
Ah, mano, não dá, velho. Que o serviço, o gigante recolheu um punhado de água do rio e encheu a piscina do castelo, apenas para o deleite pessoal do monarca. O gigante era o guardião de todo o reino, mas o rei Velho, é muito ruim controlar. achava que o gigante estava roubando a si. O gigante ficou das montanhas para construir casas Galera, vou dar uma mini dublagem aqui quando aparecer o negócio do céu. Olha, eu vou andar. Nossa, que sensação. Mano, não vai aparecer ele falando, não. Deixa eu ver se eu tô certo. Oxi, Stringer. Aqui. Sabia que tinha aqui para você. Estranho, eu tinha certeza que tinha. Caramba, não consigo pular em cima da mesa. Aqui para Yu. Aqui para você. Ao se afastarem do lugar onde viveram por décadas e olharem para trás enquanto partiam, o rei finalmente percebeu seu erro. Para reparar seus erros, ele decidiu procurar o gigante e construir o reino com ele. Ele seguiu avançando sem parar, enfrentando o vento e a chuva, até mesmo suportando insultos das crianças ao longo do caminho. Ele observou outros reinos repletos de frutas e barras e sentiu uma inveja que apenas não pareceu sua. Determinação em encontrar o gigante. Após inúmeras dificuldades, ele finalmente avistou de uma figura familiar à distância. O gigante estava plantando uma árvore naquele exato momento. O grandalhão viu um velho desgrenhado ajoelhado à sua frente. O gigante ficou confuso até que o rei tirou sua coroa gasta. Só então o gigante reconheceu aquele homem sujo e desgrenhado como o rei arrogante e perverso de antes. O gigante realmente não queria ter nada a ver com ele, mas o rei havia mudado de verdade. Ele implorou ao gigante que voltasse com ele e reconstruíssem o reino. Mas então o gigante tomou a fortuna com o coração partido e fez a negociação cuidar. O gigante observou a cena e finalmente a cara e seu rosto se suavizou. Ele ficou admirado com o quanto o rei havia mudado. Então ele estendeu uma mão grande no sinal de paz e muitos deles retornaram ao antigo. Então dividiram o trabalho em si e começaram a reconstruir a casa de compartilhado. Será que é porque eu não tenho ursinho de pelúcia? Pela terra, a mesma terra que os aldeões levariam o dia inteiro para arar. O gigante pensou um instante, depois cavou um canal a partir do rio e direcionando a água para os campos recém-arados. As sementes germinaram imediatamente, produzindo brotos densos. O rei observou tudo isso e imediatamente colocou sua trombeta, ordenando ao gigante o serviço. O gigante recolheu o punhado de água do rio e encheu a piscina da terra, apenas para o deleite pessoal
estranho. Eu tenho uma sensação que era pra ter mais coisa. Jumbo Josh. Jumbo Josh, Jumbo Josh. Jumbo Josh, cadê o Jumbo Josh? Cadê o Jumbo Josh? Desgrenhado como um rei arrogante e perverso. Gigantes. O gigante realmente não queria. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o grandão? Retornaram ao antigo rei. Desde então, dividiram o trabalho entre si e Cadê Nani? Mano. Tinha tal Nani. Que estranho. Era pra ter a Nani, não era? E essa foi nossa gameplay com Garden of Banban. Achava que o gigante estava roubando a cena. O gigante trouxe terra das montanhas para construir casas para os aldeões e o rei. Quando me sentei na arquibancada, o banco quebrou debaixo de mim. Ao me levantar, vi uma rachadura atravessando uma das vigas que sustentavam o autódromo. Percebi na hora que havia alguma coisa errada, mas como minha namorada tinha que ficar quieta para não estragar o passeio. Logo depois, um cowboy sentou na nossa frente e o chapéu enorme dele bloqueou toda a visão. Minha namorada reclamou baixinho e, ao ouvir aquilo, um homem mudou de lugar. O barulho dos motores era tão alto que uma mãe sentada na primeira fila colocou algodão nos ouvidos dos filhos. O jeito exagerado como ela tampou os ouvidos deles fez a gente rir, mas parei na mesma hora. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Falou.